Boa noite, pessoal. Queria também agradecer muito a presença de Dr. Ivaldo aqui. É muito bom fazer parte da sua equipe, Dr. Ivaldo, e um prazer enorme recebê-lo, tá? Dr. Ivaldo focou aí nos aspectos orgânicos, né? E as implicações de uma cirurgia bariátrica. Eu vou dar ênfase aqui nos desafios com essa clínica da obesidade, principalmente focando nos aspectos psicológicos. Tá? A gente vê efeitos positivos de uma intervenção cirúrgica, inclusive quando o paciente sustenta com responsabilidade a sua escolha pela intervenção, mas também tem muitos desafios nesse processo de tratamento. É importante reforçar essa questão das múltiplas causas envolvidas. Eu vou enfatizar essa relação da condição da obesidade com a cultura, com o social. Sabemos que essa relação com o alimento ela abrange desde o aspecto da função nutricional, né, desde a condição de sobrevivência, da ordem da necessidade, mas também tem uma função do alimento que marca memórias significativas que nós temos ao longo da vida, estabelece relações sociais, é o primeiro contato no mundo, né? E o primeiro prazer experimentado pelo humano, o alimento. Esse sou obeso, eu vou tomar aqui o obeso como aquele paciente que recebeu o diagnóstico médico e ele se apresenta dessa forma, né? Ele se reduz àquela dimensão. Eu sou obeso, tenho essas complicações clínicas, comorbidades, repercussão social, conflitos familiares e, portanto, eu busco uma solução para o meu problema. A gente percebe que há uma dificuldade de o paciente realizar uma narrativa da dimensão do seu sofrimento, no sentido mesmo de questionar, realizar um questionamento que se evidenciam nos excessos desse corpo. E, assim, é importante, nesse processo de cirurgia, a gente conhecer as razões do ganho de peso, como é que cada um se relaciona consigo, com o seu corpo, para a gente entender uma causalidade psíquica que está em questão aí também. O que a gente vai buscar é identificar qual a função da comida para esse sujeito, qual o lugar desse comer demais, né? Porque perder peso, tirar o excesso, de algum modo, há uma perda de uma certa ancoragem. Esse corpo obeso, né, é uma certa ancoragem do modo como o paciente sustenta as suas relações na vida. Então, uma vez retirado isso, ele vai ter que se confrontar com suas questões subjetivas, né? Aparecem certos casos em que você vê que até não há uma abordagem direta na sua questão subjetiva, há uma articulação mínima. Por exemplo, às vezes, quando o paciente comenta comecei a engordar depois que perdi o meu pai, né, depois que meu pai faleceu. Mas ele não se interroga no sentido de querer saber mais sobre isso. Acaba se reduzindo a dimensão do sou obeso, tenho problemas, e essa dimensão emocional, ela vem depois, ela não é evidenciada no primeiro momento. Isso faz com que o que não foi simbolizado, o que não foi falado, retorne de algum modo no excesso da comida. São pacientes, assim, um paciente, o sujeito obeso, que vem com muitas expectativas de mudança, né? Eles depositam eles localizam que, assim, há uma localização de que, mudando o corpo, eu vou mudar todas as outras dimensões da minha vida. A área profissional, a vida familiar, a melhora da autoestima. E tem, sim, uma condição de melhorar esses aspectos. Mas é necessário, assim, a gente sempre diz que, quanto isso é uma construção, né? É um percurso. Exige um tempo de elaboração dessas questões emocionais aí, né? Então, às vezes, o paciente, a gente percebe que ele vem até assim com o discurso de eu quero me tornar outra pessoa agora. Então, eles depositam na cirurgia como uma última chance. Porque, claro, há um histórico mesmo do fracasso desse sucesso de tratamento, de perder peso, mas depois de reganhar tudo de novo, o efeito sanfona,
né? Então, eles acham que, assim, acreditam que a cirurgia vão dar conta mesmo de tanto de colocar limites nessa quantidade da ingestão e de contribuir para uma melhor qualidade de vida. E, claro, se por um lado o paciente vai perder peso, a cirurgia tem esses efeitos, sim, de demarcar um limite, a gente tem que se perguntar, mas como é que você lida com o limite? Né? Como é que... porque as transformações na vida vai depender de cada sujeito. Né? Muitas vezes, assim, depositam na obesidade a fonte de todas as insatisfações na vida. Então, localizam um problema no corpo, demandam uma intervenção médica para resolver esse problema do excesso de peso. É assim que a gente recebe. A gente pode até fazer uma articulação dessa busca por uma resposta rápida e prática e uma sociedade marcada pelo imediatismo. Né? Qualquer mal-estar, a gente quer eliminar. E aí, buscando um pouco a compreensão desse fenômeno no contemporâneo, é interessante analisar como que todos, de alguma forma, somos permeados por, assim, há uma insatisfação com essa imagem. O corpo ele é construído com um ideal aí, que é ditado pela moda, pela mídia, pelo mercado. Define certos estilos de vida saudáveis, ou então demarca um ideal de corpo, que geralmente é o corpo magro. Né? Há medicamentos inúmeros, intervenções como cirurgias plásticas, que, de algum modo, transformam esse corpo facilmente. Né? E esse cenário, ele traz repercussões, né, para o modo como a gente se coloca no mundo. Né? Para alguns, ao responder essas exigências da cultura, eles podem desenvolver conflitos na sua relação com a comida, na sua relação com o corpo. E a obesidade é um fenômeno que tem essa repercussão. Né? A gente sabe assim, de quanto estamos nos tempos onde se produzem tanto os corpos magérrimos como os corpos obesos. Né? A gente tem o crescimento aí de transtornos alimentares, anorexias, bulimias, a compulsões, que é o que eu vou dar ênfase aqui, e que, assim, não podem, claro, assim, são transtornos que não podem ser reduzidos somente como causados por uma moda, uma mídia, mas, assim, é claro que, para alguns, vai ter uma repercussão de um modo mais destrutivo. Né? E aí vem um pouco... Que repercussão, né? O modo como que subjetividade é que estamos construindo, né? Que lugar tem esse corpo, essa imagem no social? Porque é uma subjetividade que é marcada por uma busca de máxima e ideal satisfação. Né? São objetos de consumo que, então, à mão. Né? E eu estou falando particularmente do objeto comida, que representa tanto... um recurso onde você vai buscar para aliviar, para amenizar algo da ordem de uma angústia, mas também, à medida que essa comida vem mais e mais, pode chegar a satisfações mortíferas mesmo. Né? Pode levar à morte, como o caso da obesidade mórbida. Então, são relações com o objeto, muitas vezes que não há... É uma relação muito imediata com o objeto. Não há uma mediação da linguagem, né? No sentido de o sujeito se perguntar, por que eu como dessa forma? Né? O que me leva a comer assim, neste momento, que eu não consigo adiar uma satisfação? Né? Muitas vezes, não. Muitas vezes, o que se come é sozinho, é sem o outro, e de uma maneira que se é consumido pelo objeto. A gente também percebe o quanto que esses transtornos alimentares, a compulsão, ela fala de um impasse, de uma solução, a busca de uma solução por um impasse que vai desde os primeiros tempos da constituição psíquica, que é o que eu vou um pouco sinalizar agora para vocês. Né? Tem um psicanalista francês, Lacan, que ele fala... são dois operadores da nossa constituição enquanto sujeito. Né? A alienação, que nós nascemos numa condição de desamparo, dependendo de um outro,
Então, como as primeiras experiências de satisfação com o bebê está ligado a esse primeiro contato de oralidade, que é essa questão, a dimensão do seio materno, né, do prazer ao ser saciado ali. E nunca é da ordem só do nutrir, né? Junto com esse alimento vem o acalento da mãe, vem o aconchego. O que é transmitido ali junto com esse leite para esse bebê, né? A depender do estado de como a mãe esteja no momento, ou nervosa, ou estressada, aquilo também vai ser transmitido. E tem uma outra fase que é importante na constituição, é quando a gente sai desse lugar, que o outro vai significar para a gente as nossas necessidades, que o outro vai responder a tudo ali para a gente sobreviver, que é a dimensão da separação. A gente também precisa se separar desse outro, que é a fase que a gente fala do desmame, que é quando o bebê envolve muita frustração e angústia por esse bebê também. E Recalcati, um outro psicanalista, ele vai dizer que, no caso do sujeito obeso, ele fica fixado em seu status de objeto e não cede lugar à separação, né? Separação aqui como esse corte mesmo nessa relação mãe e bebê, né? O obeso ele permanece na condição de objeto. Aliás, é um dos impasses mesmo psíquicos na clínica com pacientes obesos. Ele não abre mão desse lugar, que o outro diga para ele, que o outro responda para ele. Isso desde a mãe até depois, por exemplo, o lugar que o médico ocupa aí, muitas vezes dizendo que você tem que operar. Você tem uma doença crônica, você tem que fazer a cirurgia. Porque são casos que é assim que é colocado, né? E o lugar de escutar esse sujeito. Ou um outro da família que fala, você está gordo demais, você tem que emagrecer. Então, o sujeito se coloca nessa condição passiva, né? De não se apropriar de si, né? E aí, preso nesse primeiro tempo, alienado ao outro, né? Que efeitos que isso tem quando ele vai escolher uma cirurgia, né? São essas questões que a gente vai trabalhar no processo. A gente tem que entender, então, qual lugar que essa comida ocupa para esse sujeito. Muitas vezes, ela assume realmente mecanismos compensatórios, né? De você buscar a comida para compensar, para confortar, para poder lidar com suas emoções, com aquilo que lhe é insuportável. Muitas vezes também, o Terivaldo até comentou sobre isso, a gente percebe que, em momentos na vida, essa relação da comida fica muito mais intensa e o paciente ganha peso relacionado a certos traumas psíquicos. Então, o paciente que perde alguém muito significativo para ele e esse alimento entra facilmente no lugar do objeto da perda, né, como uma recompensa aí. Então, a dificuldade de lidar com esse luto, com essa perda, é comendo que ele enfrenta. Aparece também a dificuldade de diferenciar a fome de outras sensações desagradáveis, né? O paciente que diz, eu como por qualquer motivo. Quando estou alegre, quando estou triste, qualquer motivo serve para comer. E a gente pode falar nessa dimensão da compulsão, né? Que é não há satisfação por mais que se coma. Né? Perde-se a dimensão prazerosa do comer. Vai além do prazer. Na gula, não importa assim, o que se come, é o excesso de comer, é o impulso a comer. E também aparece, nesses momentos, quando a gente fala da compulsão, comportamentos como comer rápido demais, comer escondido, despertar na noite para comer, né? Depois vem uma culpa. Então, é como se fosse um mecanismo de um ciclo vicioso mesmo. Né? Uma frustração, uma angústia, uma gula, uma culpa. E isso se repete. É importante eu pontuar que nem todo excesso é compulsão. Né? Tem episódios de descontrole alimentar. E a compulsão ela é marcada por assim, a pessoa perde, por força de vontade, ela não consegue parar, ela não consegue ter controle para parar de comer. E é um ato que libera sua atenção. Alguma coisa está sendo liberada ali. Está sendo busca-se um alívio com isso, né? E aí tem algumas falas de pacientes que eu escuto no pré-operatório que marcam um pouco essa voracidade aí do comer.
uma paciente que diz assim: eu comia, parecia um boi. Tinha uma ânsia e, quando via comida, ficava doida. E quando a comida saía da minha boca e eu via que estava muito cheia, aí eu não comia mais. É como se fosse até um certo limite pela via de um excesso, né? Tenho 3 explosões de raiva por dia. 3 cartões de crédito comprando roupas. Restaurantes caros. Acabo comendo mais e mais. Quando brigo com meu marido também. A verdade é que me tornei uma pessoa muito reativa, uma pessoa antipática, e isso tudo está me consumindo. E uma outra paciente que traz: à tarde eu sinto como doce. Às vezes o comer é uma forma de punição. Eu penso: você é uma fracassada, uma incompetente, e merece comer tudo de novo. Tenho vergonha de voltar para a academia e malhar, vergonha do evento em família. Então, como essa subjetividade tem que ser escutada, né? Como cada um lida com isso? Na população obesa, há muitos casos que aparece esse transtorno de compulsão alimentar, né? Que é importante a gente conhecer os critérios do transtorno, mas mais importante ainda é poder escutar como se dá esse controle para cada um. Cada um possa falar de como tem lidado com isso, né? Qual a função dessa compulsão na sua vida. E aí, no pós-operatório, a gente vai escutar, tentar trabalhar junto com o paciente as motivações, o que foi que levou ele a buscar a cirurgia naquele momento na vida, a relação com o corpo, com comer, né? Essa questão de como ele responde à demanda do outro. Porque muitas vezes ele vem, né, porque a endocrinologista indicou a cirurgia, porque um familiar, a mãe está exigindo que ele opere. Ele vem por uma demanda que é do outro, né? Então é necessário construir. Qual é a sua demanda? Como é que você pensa em operar nesse momento? Como é a cirurgia para você? E que ele possa falar também em outras coisas que a comida ocupa lugar aí, né? Outras questões, deslocar para falar das emoções, para falar de outras questões. Construir recursos para enfrentar o pós, porque a gente trabalha assim no sentido de que, assim, até essa questão da liberação de um laudo, né? Ele não procura psicologia, ele procura o médico primeiro, ele quer operar, mas vai passar pela psicologia porque tem que liberar um laudo. E eles ficam muito preocupados com essa dimensão, né? Quando eu vou operar, quando eu vou conseguir o laudo e tal. Uns realmente têm questões que precisam ser trabalhadas antes. E a gente diz que a gente não está ali para reprovar. Não é meu lugar, né? E é muito mais para abrir uma questão, para ressoar algo no paciente, para abrir mesmo, para ele conseguir se apropriar minimamente de questões que ele vai ter que enfrentar depois. Porque se não foi tratado, minimamente trabalhado, isso volta de alguma forma, né? Aqui são os principais transtornos que aparecem nessa avaliação no pré. Transtornos de humor, principalmente ansiedade, humor deprimido, depressão, a própria compulsão alimentar. Transtorno aparece muito, assim, tem aparecido mais, né? Tanto o uso de álcool como o abuso também, desde o pré-operatório. E tem também crescido bastante o transtorno afetivo bipolar, essas oscilações do humor aí. Quanto aos transtornos, é importante salientar, assim, que é preciso estabilizar quadros mesmo psicopatológicos para o paciente seguir para a cirurgia. Então, a necessidade de encaminhamento às vezes, o paciente tem um longo histórico de transtorno mental, mas está desestabilizado, ele não consegue ter um acompanhamento regular, então ele precisa de um encaminhamento com psicólogo, com psiquiatra, para estabilizar, construir o suporte e seguir para a cirurgia. Essa aqui é uma escala de figuras que a gente coloca no pré-operatório, né? Aplica. E a gente pede para o paciente marcar como ele se vê atualmente, o que representa o eu hoje e como é que ele gostaria de ser. E aí a gente percebe que essa imagem idealizada é carregada de muitas expectativas, né? Às vezes há uma expectativa de ele voltar a ter um corpo de quando era adolescente. E assim, a gente sabe o quanto que esse corpo vai mudando ao longo da vida, né? O paciente coloca que muitas vezes ganha peso depois de uma fase de casamento, separação, depois da expectativa de um novo emprego. Então, essas insatisfações vão aumentando tanto que ele é como se fosse da ordem de um imperativo. Eu vou ter que operar e vou ter que voltar à condição que era antes. Mas a gente observa
que mesmo com as cirurgias plásticas no pós e tal, às vezes não é possível ter acesso a uma imagem corporal que foi idealizada no pré, né? Tem que ver como é que está. Há uma exigência muito alta desse corpo ideal, de que fazer com isso. E aí, eles vêm com muita expectativa de mudança, depositam muito na cirurgia e constatam um novo corpo, né? A gente precisa trabalhar essas modificações, né? A implicação disso. Como é que ele se vê no pós? Como é que fica esse corpo? Porque a gente também sabe que a cirurgia é eficaz na perda de peso a curto a médio prazo, mas se a gente não considerar questões subjetivas, a longo prazo, os pacientes tenderão a reganhar peso, né? E aí, como é que fica isso? É uma das questões que a gente vai construindo, um processo de trabalhar é a imagem corporal, porque os pacientes costumam deslocar, também transferir as queixas para o que aparece no corpo no pós-operatório, que é esse medo de engordar, essa vergonha da flacidez. Aparece muito no acompanhamento de pós, que é um acompanhamento mais longo, essas questões, às vezes até em casos muito interessantes de que fazem uma pergunta sobre si, querem se entender e vão para uma psicoterapia, continuam um acompanhamento mais longo. Mas é um corpo que nunca satisfaz o ideal, porque tem algo de uma dificuldade, de uma insatisfação com o corpo, de uma dificuldade de perder peso que pode haver mesmo e que a gente tem que lidar com essas frustrações também, né? E a gente costuma perguntar, mas que história que esse corpo obeso, né? Como foi isso que eu estava falando, desse corpo foi tocado? Como é que ele foi marcado? Que palavras que moldaram esse corpo, né? Porque, assim, é possível eu prescindir desse corpo? Assim, é possível agora é possível, de certa forma, sim, no sentido de eu consigo construir uma relação melhor consigo mesmo, com a comida, com o meu corpo. Mas é preciso um tempo para compreender isso aí. Assim, o paciente precisa falar de suas questões. O que é que no sentido de se perguntar, né? Abrir um espaço para se perguntar. O que é que eu fico? Por que eu fico triste? Por que eu fico tão estressada naquele momento? O que é que eu faço com essa fala do outro? A mãe que me diz, você não consegue fechar a boca, você não tem força de vontade, não vai emagrecer nunca. Né? Ou um outro familiar que fala, você é muito gordo, é guloso, não tem solução. Né? Então, o que é que eu faço com essas significantes aí que vêm do outro? Né? Aí é o que cada um faz com isso, já são falas de pacientes do pós-operatório, que uma chega assim e diz, existe alguma dica? Porque eu sei que era o doce que fazia o descontar emocional. Mas agora, quando eu estou triste, eu faço uma caminhada, eu leio um livro. Ela vai se dando conta e vai havendo uma mudança subjetiva na relação dela com a comida. Ou uma outra que diz, agora esvaziou. Eu cheguei muito aliviada e ansiosa e agora cheguei muito ansiosa, agora estou aliviada. O que eu percebo é que as pessoas que estavam me enchendo e com coisas que não são minhas. Essa é uma paciente interessante, ela ficou mais tempo de acompanhamento no pós. Ela se colocava muito no lugar de suportar o outro, de dar conta de tudo, sabe? E aos poucos ela foi falando do medo de perder o amor do outro. Porque se eu não fizer mais tudo pelo outro, né, como é que eu vou me colocar para o outro? Como é que o outro vai me reconhecer? E aos poucos isso foi se modificando, ela foi estabelecendo limites, ela foi dizendo não à demanda desse outro. Né? E ela foi esperando menos do outro, esse lugar de reconhecimento aí. Foi um trabalho bem interessante. E perdendo peso, se vendo bem, reconhecendo uma imagem melhor de si. Outra que diz, ainda não estou me sentindo bem com o meu corpo. As roupas já não cabem mais, gastava mais do que podia, então botava na conta da cirurgia. Então, se eu não entender, né, por que eu faço isso, eu sei que o meu problema vai continuar acontecendo. Ela abre espaço para falar das questões, faz uma adesão importante no pós e sustenta aí com a responsabilidade o processo de perda de peso dela. Algumas complicações que aparecem no pós-operatório são esse lugar do objeto comida que vai sendo... há uma equivalência aí com esses outros... O ato de comer, né? Aparece o ato de beber, de comprar, de jogar. Há uma equivalência, no sentido até de uma esfera de assimilação mesmo.
né? E a gente pode falar desse deslocamento dos objetos de algum modo como visando tamponar um certo vazio que é experimentado como angústia para esse sujeito. Então, é preciso abrir um espaço para falar dessa dimensão da angústia, que aparece muito. Tem também alterações da imagem, alterações do humor, irritabilidade, porque, claro, muitas restrições alimentares, esse corpo está se transformando a cada momento. Então, às vezes, quando se restringe, altera-se muito o humor, né? Até adaptar uma dieta, enfim. Transtornos alimentares também. Há casos de obesidade mórbida, que o paciente perde peso muito drasticamente. E aí eles não se reconhecem, eles ainda se reconhecem como obesos no espelho. Então, desenvolvem um quadro associado à anorexia, ou então pacientes que se sentem muito cheios no pós e acabam induzindo vômitos, né? São algumas das complicações. No acompanhamento de pós-operatório, o que a gente busca, então, é apontar, principalmente essa relação que mais aparece de problemática, assim, da questão muito forte com a comida. O transtorno alimentar, por exemplo, a compulsão, ela pode até, se ela for apresentada desde o pré-operatório, a gente identifica, o paciente tende a ter um pior prognóstico depois. Porque nos 2 primeiros meses, ele até consegue ter um impacto positivo, porque ele não vai conseguir ingerir tanta quantidade de comida, porque vai haver um limite, né, do corte cirúrgico. É um volume ali que ele pode comer. Mas, depois disso, o paciente começa comportamento de beliscar, por exemplo. Então, a gente se pergunta, diante dessas restrições todas no pós, como é que eu vou encontrar outras formas de aliviar minhas tensões? Como é que eu vou construir outras formas de satisfação que sejam menos mortíferas, né? menos difíceis de lidar? E como eu estou lidando também com o meu descontrole, como eu estou marcando algum limite, como eu estou simbolizando e falando daquilo que muitas vezes se repetia em um ato acelerado de comer. Assim, a gente vai apontar a direção no tratamento para o paciente sair desse lugar de objeto que ele fica frente ao outro, frente à família, frente à equipe, e também objeto que ele acaba sendo consumido por essa comida, para ele se colocar como sujeito, né? Poder falar das suas relações, poder falar do seu desejo e se apropriando mesmo de novas relações na sua vida. Então, acho que assim, é imprescindível apontar para essa questão da realidade orgânica, de uma gravidade que ali, né, do tratamento nesse sentido de perder peso, é imprescindível. Mas eu acho que da complexidade que a gente falou aqui, que a condição de obesidade coloca, o trabalho de uma equipe interdisciplinar é fundamental. E o meu lugar enquanto psicóloga, essa escuta, eu sei que tem uma relevância aí. E a gente vê efeitos no dia a dia com esses pacientes. Tá? Obrigada.